A paz do Senhor, amados irmãos. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por este momento na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e teu povo. Peço que sejas tu a falar em vez de eu a falar, que o teu povo ouça a tua voz em vez da minha, Pai. E que tu sejas cada vez mais engrandecido e eu cada vez mais pequeno, Pai. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, neste momento. Amém e amém. Amados, queria mandar abraços para o pastor Pedro Lopo e para a missionária Bruna Elisa e para o pastor Luís Reis, para o pastor José Mendes, para todos os que veem estas mensagens. Queria pedir em nome de Jesus que tudo o que eu tivesse a dizer que não tivesse de acordo com a palavra ou com a passagem, que me dissessem que eu estava a dizer algo que não tivesse de acordo. Também sou homem para que erre. Queria também pedir em nome de Jesus que o pastor, o missionário, digo, Samuel Araújo, está congregando, está a fazer missão na Amazónia, onde com índios, não têm roupas, não têm isso. E a pastora Tânia Nascimento, também no Acre, onde há pessoas que não têm roupas, não têm essas coisas. E que façam umas coletas para nós também podemos mandar para eles. Amados, temos estado a falar do calendário do crente, onde tem havido batalhas, tribulações, tudo isso que nos tem sobrevindo, onde tem havido complicações muitas vezes. Muitas vezes nós pensamos, mas somos crentes, porque é que sofremos? Ou tem vindo à mente muitas vezes a pergunta, mas porquê? Amados, é aí que nós nos tornamos mais fortes. É nessas coisas que nós tornamos-nos com mais experiência. É aí que nós nos aplicamos mais nas nossas fraquezas por vezes. E por vezes também nos desviamos, infelizmente. Quando nós pensamos que estamos bem e quando nos afastamos. Por várias razões. Eu tenho lido o livro de Juízes. Mas porquê o livro de Juízes? Isso é no Antigo Testamento, logo no início. É verdade. Mas é onde tem havido. Se calhar até devia ter começado antes, em Êxodo, quando o povo saiu do Egito. Porque aí é onde nós começamos a ver como o povo tem sido, como o povo tem agido. E aí nós começamos a aprender com eles. Amados, queria ler hoje, se os amados, convido os amados a abrir a vossa Bíblia em Juízes, capítulo 2 e versículo 7. A infidelidade dos israelitas. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobrevieram a Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no termo da sua herança, em Timnat Heres, na região montanhosa de Efraim, que para o norte do Monte Gaás. Foi também consagrada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então
fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Provocaram a ira do Senhor, o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astrote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores dores que os pilharam, entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos que não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor lhes tinha jurado. E estavam com grande aperto. Então levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojavam. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram, e em obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido por causa dos que apertavam e oprimiam. Mas quando o juiz falecia, reincendiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixava das suas obras, nem do seu duro caminho, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porque este povo violou a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desaparecerei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para provar a Israel e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar essas nações e não as expulsou, logo nem as entregou nas mãos de Josué. Amados, se formos a ver, hoje em dia, assim acontece. Não digo que adoramos, mas quando nós pensamos muitas vezes que está tudo bem ou que estamos estáveis ou instáveis, neste caso, começamos a ir para sítios que não devemos ir. Eu falo por mim. Os amados podem pensar: agora mais uma lição de moral. Não. Eu sou-vos sincero. Eu antes de começar a fazer este trabalho, eu andava instável. Eu não sei se quer dizer ao início, mas eu queria ganhar almas estando eu no mundo. Ou seja, estando eu mais mundano do que propriamente nos caminhos. A ir a bares. Quando ia a um bar, começava a beber, por exemplo. Quando bebia um café, também me sentia, mas não tanto. Mas quando ia a um bar, beber uma cerveja,
eu sentia-me perturbado. O Senhor me perturbava. Sai daí. Eu olhava em redor, sentia mal. As pessoas deviam pensar, ui, a cerveja já lhe está a fazer efeito. Agora pensemos assim. Será que muitas vezes onde vamos, ou o que fazemos, ou se calhar o que dizemos quando estamos irados, ou para onde vamos, ou quando alguém nos convida para ir a certos sítios, será que estamos a fazer bem? Ou é ir para certos sítios e estamos a ir para o sítio certo? Eu estou a dizer isto por experiência própria. Eu hoje perdão. Eu às vezes ouço aí ruídos, quando há ruídos de festas, e não vou, sou sincero. Já houve alturas que senti vontade de ir, mas agora não. E quando às vezes ia a bares, ou quando sentia-me mal, não me sentia. Às vezes dizem, olha, vamos até. Para quê? Eu acho que isso não é lugar de crente. Pensem assim, o bar é escuro, é trevas. E num bar há sempre barafunda. Pode não haver naquele dia ou naquela noite, mas é sempre local de barafunda. Se nós começamos a beber uma cerveja, podemos ir bebendo socialmente, é verdade. Mas se nós formos a beber continuamente, até nem damos conta, já estamos, ups. E aí, o rei das trevas diz logo, pronto, já posso tomar conta da tua mente. Quando nós já não estamos em nós, o que é que será que nós fazemos? Será que a ira do Senhor não se acende até mesmo contra nós? Mesmo no calendário do crente, muitas vezes há fraquezas. Essa é uma delas. Ir para um karaoke cantar num bar é mau. É. Há tanta maneira de gozar a vida. Eu penso assim, gozar a vida de maneira cristã é tão bom. Primeiro, evangelizar. O Senhor honra tanto aquele que o quer honrar. Como? Ver aí almas que estão mal. Eu digo-vos, amados, eu aqui há tempos vi uma menina que me disse, falei com ela, era do Brasil, e ela disse-me que há um tempo, uma amiga dela, durante aquela semana, uma amiga dela disse-lhe, como é que foi? Vamos à igreja. E ela disse, não quero. Não quero. Vai tu. E a amiga dela disse, se tu não fores, eu também não vou. E eu fiquei, ui. Eu disse-lhe, olha, isso não deves fazer assim. Deves fazer o contrário. Isso é o diabo a impedir-te. Quando ele te impede, tu aí dizes, não, eu vou. Amados, ela tomou essa decisão, eu vou. A amiga dela foi. O profeta, o Senhor deu-lhe uma mensagem. Hoje, a rapariga, quando disse como foi e como e que se sente bem, amados, fiquei com uma alegria tremenda. Eis aí uma boa atitude. Não foi uma boa atitude que eu quero dizer, mas uma alegria, foi uma alegria para mim ver, pronto. Foi uma ajuda que eu lhe dei e ela conseguiu dizer não. E só lhe disse, olha, foi uma para ti foi uma vitória. Tu tens dito a ele, não, eu vou. E outras coisas. Como, para mim, é uma alegria as pessoas virem a mim e pedirem para eu orar. Eu também digo, se quiserem que eu ore, eu oro. Eu oro pelas pessoas. E quando dizem, tá, ora por mim, ou está melhor, ou isto. Amados, as pessoas virem ter connosco, nós orarmos por as pessoas.
Saber que o Senhor trabalha através dessa oração e que as pessoas são ajudadas, para mim é uma maravilha. É uma alegria tremenda. E fora outras experiências. Eu mesmo desviado, o Senhor me mostrava como é que eu ia estar com a minha ex-namorada e como é que eu não ia estar. Amados, na minha opinião, e creio que de certeza que aos olhos do Senhor então é do melhor. É um crente andar mais que fiel e deixar as coisas do mundo. O que é que o mundo tem para nos oferecer? O Senhor, mesmo no Novo Testamento, comparou o mundo com a Babilónia. E nós sabemos que a Babilónia, na Bíblia, é comparada àquela cidade que é tudo que é contra Deus. Se sabemos isso, amados, nos tempos que estamos hoje, nós como crentes, como geração eleita, devemos nos levantar e avançar. Há tanta alma que precisa de Jesus. Mas aquela alma fez mal. Não interessa. Vai até ela. E digo-vos, amados, a minha alegria é mandar a semente e saber que a semente cai em boa terra. Se a semente não cair em boa terra, fico triste. Hoje estive num café. Também não estava em juízo perfeito naquela altura. Mas entrei num café onde um homem, quando lhe falei em Jesus, vocês nem queiram saber como é que ele me expulsou. Expulsou-me, mas da força, a sério. Mas depois, na altura, fiquei um bocado triste. Mas agora fiquei a pensar. Olha o que Jesus disse. E como este homem me expulsou. Amados, a obra de Deus é uma coisa que não pode ser parada. E é uma coisa tão boa, tremenda. Uma coisa mesmo tão boa. Que é tão doce, mais como mel. E não custa. Enquanto o inimigo nos faz escravos, o inimigo nos dá um salário tão pesado, que é a morte, o Senhor Jesus dá-nos uma coisa tão boa, a vida eterna, e estar face a face com Ele. Uma coisa que eu deixo para meditar. Coisas tão boas, tão fáceis de seguir. Aqui na Terra sofremos por isso. Somos provados. Não é sofrer, somos provados. Mas é suave, é doce. Enquanto o resto, o caminho do pecado, aqui pode parecer tão doce, tão bom. Doce como o mel. É traiçoeiro. Atenção. Doce como o mel. Pensem na cobra. A cobra é traiçoeira. Doce como o mel. Depois da morte, quando muitos ressuscitarem para a morte eterna, é só de pensar, se um bocado de fogo queima um dedo, imaginem o que é um mar de chamas a queimar almas. Houve uma altura, amados, só de pensar no inferno, eu nem sei como é que eu andava. Pois agora imaginem o que é também uma vez, tanto pensar nisso, uma vez comecei a orar. Normalmente um crente quando ora, acho que também já contei, mas imaginem um crente a orar, busca a presença do Senhor, que é o normal. Amados, o meu quarto ficou invadido foi pela presença do inimigo. O meu quarto ficou
não foi este, foi na outra casa, ficou invadido pelo próprio diabo. Nem consegui orar mais. Não consegui, fiquei a meio da oração. Agora imaginem, amados. Tive de telefonar. Na altura não foi este pastor, foi ao meu outro líder. Que saudades que eu tenho dele. Mas pronto. São à partes. São à partes. Mas telefonei para ele e tive de dizer, olha Diego, epá, preciso que tu ores por mim. Hora que é para isto passar. Então. Ele do outro lado. Então. Opa, olha, estava a orar no meu quarto. E de repente, em vez de sentir a presença do Senhor ou sentir o Senhor, não senti foi o diabo. Ele, ei, credo, o que é que foi isso? Opa, olha, deve ter sido isto, não sei, vou-te explicar o que é que foi. Ele, então, opa, olha, eu sei que fiz mal em ter feito o que fiz num dos meus erros, e entretanto, ele sabe o que é, não vou estar aqui a nomear, porque pronto, não é que eu não queira coisa, mas pronto, eu não nomeei a ele, que ele na altura sabia, e então eu virei-me e disse, olha, foi isto, e eu estava a ouvir estava a louvar a Deus, e de repente comecei a picá-lo. E a amaldiçoá-lo ao diabo. E ele depois deu uma mini gargalhada, ou riu-se, e disse, então fazes isso, quer dizer, tu pecas, fazes o que fazes, e ainda metes-te a provocá-lo e a amaldiçoá-lo. O que estás à espera? Eu, pois, ajuda-me. No mesmo instante passou. Mas digo-vos, amados, eu tive uma semanita mais ou menos. Porque eu nem sei como é que eu andava. Pois agora imaginem. Por isso é que eu vos digo, amados, a nossa vida é constante de batalhas espirituais, tudo isso. E nós muitas vezes somos infiéis nas coisas tão básicas. Vem um amigo, vamos pombar, né? Nós pomba, vamos. Olha, coisas que não devemos, nós pomba. Coisas tão básicas que nos desviam do caminho. Não tem sido só agora, até mesmo nos tempos antigos. Mas coisas tão básicas. E pumba. O povo de Israel uma prova. Não conheciam a Deus. Muito bem. Mas mesmo assim, em vez de terem falado com os pais ou quererem saber, não. Serviram aos balaíns. Onde passavam as crianças e não sei mais a fogo. Tudo bem que os tempos são diferentes. Mas podemos assemelhar. Eu tenho na enciclopédia aquele livro laranja que eu já tenho mostrado e lido algumas coisas lá. Lá diz que há lá vários Baals. E os Baals pode-se assemelhar a hoje. Porque é sacrifícios de dinheiro, sacrifícios humanos. E hoje em dia, muitas vezes, em certos documentários que eu tenho visto, até sacrifícios humanos fazem. Ainda. Eu tenho visto algumas coisas às vezes que eu até me arrepio, amados. Amados, o diabo é caso para dizer, ele tinha feito coisas horríveis. Mas nestes tempos, é caso para dizer como nós cá em Portugal dizemos, o diabo anda à solta. Se nós não andarmos assim, ele pode vir. Nós podemos dizer, estás repreendido em nome de Jesus. Mas se não estivermos firmes na palavra, ele olha para nós e faz, tu que dizes amar a Jesus e não sei o quê, rejeitas a verdade quando alguém te repreende e não sei o quê, tu que fazes isso e vais para bares, que é onde eu mais gosto de estar, tu fazes isto e aquilo e estás-me a querer repreender. Eu é só porque tu cais. É verdade, amados. E ele só faz. E nós, catrapum. Depois temos atormentados e essa coisa toda. Vem o desânimo e depois fazemos a pergunta que, para mim, é desnecessária. Porque devemos estar firmes. E vacilamos porque queremos.
e depois fazemos a pergunta que é desnecessária. Várias perguntas até que são desnecessárias, mas esta é a mais desnecessária de todas para mim. Mas porquê? Se nós próprios é que criamos as situações. E depois mas porquê? Pensem nisso, se quiserem. Eu sou uma pessoa, sou muito sincero, estou muito preocupado. Lembre-se que o apocalipse está próximo. É o que eu disse numa publicação ontem, é verdade. Jesus pode vir daqui a segundos. Pode-se até estar aqui a falar e a meio do nada ele pode aparecer. Nunca se sabe. E depois? Como é que será depois? Depois nós podemos... mas... Perdão. Mas eu fiz isto, fiz aquilo que fizeste. E agora para onde tu estavas aí ultimamente? Pois eu estava a ir até um bar, mas também era só por um bocadinho. Tá bem. Então se quiseres podes ir para lá agora. Enquanto vais para lá agora eu chamo os teus irmãos, faço o que tenho a fazer, os que fizeram bem, muito bem, os que não fizeram mal, os que fizeram coisa ou ficam, ou já sabes, tu tens conhecimento. Não é? Pensemos assim, amados. Que é o que eu disse ontem numa outra publicação e é verdade. Nós damos valor às coisas porque estamos vivos na Terra ainda, porque quando isto tudo acabar e estivermos frente a frente a Jesus e quando Ele não é apontar, quando Ele nos julgar e dizer, olha, fizeste assim, 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 mas de bem, mas também erraste assim, 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 aí é que nós, pois, aí é que nos começa a vir o temor. Lembrem-se disto. Que Deus vos abençoe. Senhor e Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Agora que sejas com cada um dos teus filhos e que ouçam a tua voz em vez da minha. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Que vives e reinas para sempre. Amém e amém.